sou Flávia Duprá, artista têxtil, e hoje eu vim aqui a convite da Círculo te ensinar a fazer essa peça, toda trabalhada na técnica do fio conduzido. Para fazer essa peça, nós vamos utilizar o Barroco 6 nas cores natural e azul clássico 2770. Também vamos utilizar agulha 3,5, agulha de tapeceiro, tesoura e um botão imantado. Bom, nós vamos começar usando o fio natural e fazendo 16 correntinhas que vão ser a base da nossa peça. Então, eu faço um nozinho corrediço e vou fazer 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E agora eu vou fazer 2 correntinhas para equivalerem ao primeiro ponto da próxima carreira. E já vou iniciar aqui trazendo o fio azul clássico para a gente conduzir ele ao longo das próximas carreiras. Então, eu vou encaixar ele aqui, próximo ao cordão de correntinhas, e vou pular as 3 primeiras correntinhas, que vão equivaler ao primeiro ponto e a corrente de base, e vou seguir fazendo pontos altos, prendendo essa segunda cor conforme eu teço. Ela vai ficar aqui atrás, passada aqui por dentro dos pontos. A gente vai tecer até o penúltimo ponto, prendendo a segunda cor, o fio secundário, que no caso aqui é o azul clássico. E aí eu vou recomendar que esses pontos fiquem mais apertadinhos, porque a gente quer uma peça mais encorpada. Então, não faz esse ponto muito frouxo. Quanto mais próximo aqui dessa laçada aqui da base, você fechar o ponto, mais firme ele vai ficar. Chegamos aqui no penúltimo ponto. No último ponto, a gente não vai conduzir o fio, então a gente vai separar ele, jogar lá para trás do trabalho e vai fazer o último ponto sem conduzir o fio. Temos aqui os 16 pontos de base, contando já com as 2 correntinhas iniciais como sendo o primeiro ponto. A gente vai virar o trabalho, fazer um ponto aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto falso, você pode fazer 2 correntinhas se você quiser, ainda sem conduzir o fio. E agora a gente vai retomar a condução da segunda cor, do fio secundário. Então, sobe ele aqui. E a gente vai fazer o próximo ponto prendendo este fio. E aí, de novo, a gente vai fazer toda essa carreira tecendo com o fio natural, apenas conduzindo o fio azul clássico.
vou até o penúltimo ponto, conduzindo fio azul clássico, e no último ponto eu vou parar de conduzir. Só que agora, ao invés de separar ele lá para trás, eu vou separar ele aqui para frente, para a gente deixar todas as cicatrizes da peça, né, todas as cicatrizes de subida aqui, para o mesmo lado, que a gente vai considerar como sendo o avesso. Então eu vou na carreira anterior eu separei ele aqui para trás, agora eu vou separar ele aqui para frente. E vou finalizar aqui com um ponto alto sem condução. Então, ó, a gente ficou com essa cicatriz para cá, o fio inicial tá aqui, e a gente vai agora deixar a cicatriz de novo para trás do trabalho. Eu vou virar aqui, vou fazer o primeiro ponto sem conduzir. Então, um ponto alto falso. E agora eu vou voltar a conduzir o fio. E aí eu vou assim até o final da carreira. No final dessa carreira, no último ponto, eu vou separar esse fio para trás. E aí depois eu vou fazer mais uma quarta carreira toda em fio natural e na quarta carreira eu vou separar o fio para frente. Eu vou fazer aqui e já volto com você. Então eu fiz já 4 carreiras, deixei todas as cicatrizes aqui para trás, ó, porque eu tô considerando o lado avesso. E agora nessa carreira nós vamos fazer a primeira troca efetiva de cor. Então vou fazer o primeiro ponto, sem conduzir o fio, vou retomar aqui a condução e vou fazer mais 2 pontos. O primeiro ponto eu faço completo e no próximo ponto eu vou ter a troca de cor. Então eu vou iniciar o ponto com essa cor e vou alternar aqui no fechamento do ponto para que essa alcinha que fique na agulha já esteja preparada com a nova cor. E aí eu vou fazer 8 pontos nesse azul clássico. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No oitavo ponto eu começo o trabalho com o azul clássico, mas eu vou finalizar com o natural para já deixar essa alcinha pronta para o próximo ponto. E aí eu vou fazer 4 pontos para finalizar essa carreira. Então, 1, 2, 3, e o quarto ponto eu não vou conduzir. Nesse caso aqui, ó, eu vou separar o fio para trás, porque todas as cicatrizes estão lá atrás. E aí eu deixo o trabalho todo limpinho desse lado de cá. Então, vou fazer o último ponto aqui, sem conduzir. Viro o trabalho. E agora a gente tem mais 6 carreiras, todas em natural, completamente com fio natural, apenas conduzindo o azul clássico. Então, eu vou fazer essas carreiras e já volto aqui com você. Feitas as 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai para a próxima carreira de troca de cor, de acordo com o gráfico. A gente tem aqui 7 pontos antes da troca de cor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora no 7º ponto a gente vai iniciar com o natural e vai alternar para o azul clássico. E vamos fazer 2 pontos de acordo com o gráfico. 1 e 2.
Na saída do segundo ponto, a gente volta para o fio natural e faz mais 7 pontos com essa cor, lembrando de não conduzir o último ponto. Três. O sexto ponto. E agora no sétimo eu não vou conduzir. À medida que o trabalho cresce, fica mais fácil de verificar, da gente entender para onde a gente vai separar o fio, porque as subidas de carreira, né, a cicatriz da subida de carreira vai ficando mais evidente, então fica mais fácil de não confundir. Nesse caso aqui, a gente vai separar o fio aqui para frente. Vire o trabalho. E a próxima carreira é exatamente igual a essa, 7 pontos. Então, o primeiro sem conduzir o fio. 7 pontos em natural. 2 pontos em azul clássico e mais 7 pontos em natural. Eu vou fazer aqui e já volto com você. Agora, nessa carreira, eu tenho 4 pontos em natural. Então, o primeiro sem conduzir o fio. E aí, eu volto a conduzir o azul clássico. 2. 3. E 4. Então, no quarto ponto, eu já vou fazer a troca de cor. E aí, eu vou fazer 8 pontos em azul clássico e depois mais 4 pontos em natural. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último, 8. Começo o ponto com o azul clássico, mas finalizo com o natural. E aí, eu vou fazer 4 pontos com o natural. 2, 3. E o quarto ponto eu vou fazer sem conduzir o fio. Então, separa e 4. Agora, até a próxima etapa da peça, a gente tem mais 17 carreiras, tecendo e alternando as cores conforme o gráfico. Então, eu vou fazer essas 17 carreiras e volto aqui com você para a gente fazer a parte do moedeiro em si, tá bom? Feitas as 17 carreiras, a gente vai ter algo assim, ó, um retângulo bem comprido. E o que a gente vai fazer agora é cortar o fio azul clássico com mais ou menos uns 15, 20 centímetros de comprimento para deixar ele pronto para fazer o arremate. E agora a gente vai trabalhar na parte que vai segurar as moedas. Então, eu vou virar esse trabalho assim e vou tecer 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E eu vou fazer isso por 5 carreiras. Então, a primeira já tá feita, viro o trabalho. Um, 2, 3 e 4. 2 carreiras já estão prontas.
Eu vou fazer mais 3 assim e já volto com você. Pronto, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Eu vou fazer mais uma correntinha e vou cortar também com cerca de 15, 20 centímetros de folga para poder arrematar esse fio depois. E agora o que eu vou fazer é fazer 4 pontos desse lado por 5 carreiras para ficar igual a esse daqui. Então eu vou fazer e já volto com você. Pronto, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Vou fazer mais uma correntinha para travar o trabalho e separar aí cerca de uns 15 centímetros como margem de segurança. E agora a gente vai arrematar todos esses fios para poder fazer a montagem da peça. Então, com a agulha de arremate, você vai vestir a pontinha do fio. No caso, esse aqui eu já tô abrindo um pouquinho, é só dar uma torcidinha para ele passar pelo buraco da agulha de arremate ou agulha de tapeceiro. E aí a gente vai vir aqui, ó. Esse aqui é o fio inicial, então eu não posso voltar por aqui, senão ele vai desmanchar o trabalho. O que eu vou fazer é pular esse primeiro e vir aqui, passando ele por entre os pontos, pelo avesso, para arrematar esse fio. Toma cuidado para não franzir o trabalho. Pronto. O ideal é que você passe pela maior quantidade, né, maior número de pontos que você puder. Então, aqui eu vou passar por toda a carreira, até lá ao final, antes de cortar o excesso. Pronto, até a outra lateral. Já tá firme o suficiente, então já posso cortar esse excedente. Da mesma forma que eu fiz com esse, eu vou fazer com todos os fios que tiverem soltos aqui. Então, eu vou fazer e já volto com você. Bom, agora a gente vai montar para costurar e pregar os botões. Então, a gente vai contar 9 carreiras, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vai dobrar nessa 9ª carreira, com o avesso virado para cima, para você poder deixar ele para dentro na hora da montagem. E aqui é a mesma coisa, eu tenho 5 carreiras aqui nessa pontinha, 6, 7, 8, 9. E aí a gente vai ter esse formato de peça, que quando a gente vai colocar a moeda aqui, mas quando a gente abrir e quiser pegar as moedas, em vez de colocar a mão aqui para dentro, basta dar uma inclinada que a moeda vai correr para essa parte aqui que é vazada. A gente vai posicionar assim, e antes de costurar, você pode costurar por fora com pontos baixos ou baixíssimos, ou por dentro com agulha de tapeceiro. Mas antes de fazer isso, a gente vai posicionar os botões aqui, né? O botão imantado, uma parte em cada lateral para a gente prender com ele descosturado, que é mais fácil. Olha, o botão imantado, ele é costurável, então ele tem essas alcinhas aqui na ponta para que você costure na peça. Uma forma mais fácil de fazer isso é você desmembrar o fio barroco em 3 partes de 2 fios, de 2 cabos, já que ele é o barroco número 6, ele é composto por 6 cabos. Então, eu desmembrei de 2 em 2, e aí eu vou passar aqui dentro, ó, a pontinha, puxa aqui e passa aqui no meio, que vai ser mais fácil de passar isso lá para dentro do que efetivamente costurar. Eu vou fazer isso nas quatro alcinhas desse lado e nas 4 alcinhas desse lado. Já volto aqui com você. Ó, e aí, depois de você passar em todas as alcinhas, você vai posicionar na 9ª carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é a 9ª carreira. E a gente vai contar 7 pontos para cada lado e colocar nos 2 centrais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º, e depois aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º. Então, a gente vai posicionar esse botão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na 9ª carreira,
nos 2 pontos centrais. E com a agulha de crochê, você vai puxar esses fiozinhos para dentro, para deixar eles pro avesso, para a gente poder amarrar lá por dentro. Então, um já foi. Vamos aqui para esse outro pedacinho. 2. Três. E 4. Pronto. Uma vez que estejam as 4 pontinhas do lado de dentro, separa as 2 laterais e a gente vai dar 3 nós. O primeiro, o segundo e agora no terceiro a gente vai apertar bem. Pode colocar bastante força para deixar ele bem firme. E aí, para não ter que cortar tão rente aqui, a gente vai pegar uns 3, 4 pontos, passar por dentro de uns 3, 4 pontos com agulha de crochê. 2, 3 e 4. E aí, vamos pegar estes fiozinhos e passar aqui por dentro para esconder, tá? Essa hora aqui precisa ter um pouquinho de calma, porque é normal, como a gente soltou esses cabos todos, é normal que eles fiquem um pouquinho mais rebeldes, você tem um pouquinho mais de dificuldade de passar, mas nem foi aqui o caso. E aí a gente vai aqui, 4 pontos para esse lado também, só pra gente deixar isso bem arrematadinho. 4. Pronto. Olha, tá preso, tá firme e tá bem escondido, porque a gente fez com o fio da mesma cor. Aí é só cortar o excesso e fazer a mesma coisa do outro lado, que eu já deixei aqui, ó, antecipado e passadinho aqui. E agora vem a hora da montagem. E nessa hora você escolhe se você quer fazer costurado por fora ou por dentro, tá? Tanto faz, é só uma questão de gosto mesmo. Eu acho que eu vou preferir fazer o fechamento por dentro e depois desvirar, então eu tenho que montar ele ao contrário para poder costurar por dentro. Pronto. E eu vou costurar com agulha de tapeceiro, tá? Então, é só pegar aqui um pedaço de fio. O fio da mesma cor, obviamente, para não marcar. E eu vou começar unindo essas pontinhas aqui, das 2 pontinhas, com essa daqui, tá? Então, vou unir os dois aqui. E vou pegar a primeira alcinha com a primeira alcinha. Deixa um pedacinho para fazer a amarração no final, porque a gente vai e volta com a costura para ficar bem firme, tá? Eu tô fazendo pontinho de alinhavo mesmo, pontinho simples de costura. Vou pro último ponto aqui, ó.
E agora eu vou voltar lá para outra ponta. Então, passa de novo aqui. E aí, chegou aqui no último. E aí, agora o que eu vou fazer é dar 3 nozinhos aqui para ficar firme. Então, 1, 2 e 3. E agora que eu já fechei aqui as duas pontinhas, eu vou fechar esse aqui pelo lado de fora com ponto baixo. Eu até ia fechar com agulha de tapeceiro, mas achei que vai ficar mais bacana se a gente fechar com pontos baixos aqui pelo lado de fora. Então, vou vir aqui, encaixa e faz um ponto baixo. A gente vai colocar 2 pontos baixos por carreira, porque o ponto alto equivale a 2 pontos baixos de comprimento. Então, eu tô colocando aqui no intervalo entre o ponto, e aqui eu vou furar o ponto para não ficar tão aberta essa costura. Então, no intervalo entre os pontos, e agora furando o ponto. No intervalo, e no próximo, furando o ponto. Ele vai deixar essa lateral bem uniformezinha, ó, bem retinha. E isso é bem legal. Vou fazer assim dos dois lados e já volto aqui com você, tá? Pronto! Depois de fechados, botões pregados, as partes unidas e todos os fios arrematados, você pode carregar suas moedas aqui e toda vez que você for pegar, joga elas para essa área de segurança, elas não vão ficar espalhadas por aí. Legal, né? Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. E sempre que fizer uma peça usando os materiais da Círculo, use a hashtag SempreCírculo. Ah, e siga a Círculo nas redes sociais para mais receitas e tutoriais como esse.